Resumo de Erased. Professor morre. Meninas. Meninos. Vem pro fute, vem pro fute, hashtag vem pro fute, o futebol, ó, tá estralando, tá pegado, ó, é só tapa de qualidade. Erased tem sua história com origem no mangá, lançado em 2012, que foi escrito por Kei Sambe, que já escreveu, bom, como é que eu posso explicar, né, algumas obras sem muita relevância. O anime foi lançado em janeiro de 2016 pelos estúdios A1, mesmo responsáveis pelos animes de Sword Art Online, Nanatsu no Taizai, All No Exorcist, Blend S e 86. E só com esses exemplos que eu dei, eu não consigo formar uma opinião sobre esse estúdio. Eu acho que eles são competentes no que condiz a animação em si, mas quando a gente vai ver as obras que eles escolhem pra animar, e o diretor escolhido foi Tomohiko Inoue, o mesmo diretor de Sword Art Online, mas ele também dirigiu outras obras que eu não conheço, como Fugou Cage, Hello World, Seikimatsu, Occult Gakuin e, pelo amor de Deus, mas que diabo de pôster de anime é esse? Yukai Jiken. Erased vai contar a história de Satoru, um rapaz de 29 anos que possui uma habilidade chamada Revival, que permite que ele volte no tempo entre 2 a 5 minutos, normalmente antes de uma desgraça acontecer. O detalhe é que ele não controla essa habilidade e ela acontece aleatoriamente na vida dele. E aí, certo dia, ele volta para casa enquanto sua mãe morta. E como se não fosse o bastante, ele é injustamente tido como suspeito desse crime. Na sua tentativa de fuga, o Satoru acaba passando por um revival que leva ele para 18 anos no passado, ano em que uma série de crimes de sequestro e assassinato de crianças aconteceram, inclusive com alunos da sua classe. Logo, Satoru, com sua consciência de um homem de 29 anos e um corpo de um menino de 11, decide tentar resolver esses mistérios, tanto da morte da sua mãe quanto da morte das suas amigas de infância. E bom, na minha opinião, o maior ponto positivo desse anime é que, mesmo trabalhando com a temática que já foi utilizada diversas vezes e de diversas formas, como é o caso da viagem no tempo, o anime ainda consegue trazer esse assunto de forma instigante. Isso acontece principalmente pela forma como vemos seu protagonista lidando com seu poder. Como é explicado já no primeiro episódio, sempre que o Satoru passa por um revival, tem um motivo para ele ter voltado no tempo, ou seja, toda viagem tem uma finalidade. O Satoru, ele volta quase 20 anos do passado e, assim como a gente, ele consegue lembrar das pessoas e de acontecimentos importantes, mas tem dificuldade em lidar com os detalhes rotineiros. Então, além de se preocupar em descobrir qual é o motivo do seu revival, o Satoru ainda tem que lidar com as questões da sua rotina e da sua memória, e ter cuidado para não repetir as ações do passado e assim gerar o mesmo futuro do qual ele veio. Um momento que eu gosto bastante que explica essa parada é no episódio 4, onde ele vai num museu com a Kaio e que ele começa a perceber aos poucos que tudo que ele tá fazendo tá resultando no mesmo caminho do passado. E a forma como o anime traz isso também é bem interessante, sobrepondo algumas imagens no meio do episódio para revelar que a memória dele tá começando a ficar bagunçada naquele momento. E assim como em toda trama que envolve viagem pro passado, qualquer escolha que ele faça pode se tornar uma grande decisão no futuro, desde as possíveis consequências de ganhar uma simples corrida no gelo, a uma intervenção numa situação de classe em que ele repreende uma colega de sala e por conta disso acaba tornando ela uma possível vítima do assassino. Eu acho que, querendo ou não, o maior diferencial dessa trama de Erased é essa habilidade do protagonista. Ela é apresentada e explicada já no primeiro episódio e é isso, sabe? No resto do anime ela vai ser utilizada amplamente como um simples dispositivo de roteiro para mudar a história de rumo. A gente fica sem muitas explicações do funcionamento dessa habilidade, ou mesmo um aprofundamento sobre essa questão das linhas temporais diversas do anime, ou um simples de onde veio esse poder de Satoru. No anime essa questão é toda muito simplificada e de verdade eu não vejo isso com maus olhos. Eu lembro, por exemplo, de Your Name, que também tem um aspecto de viagem no tempo ou de entrelaçamento temporal que não explica quase nada. Mas mesmo assim eu acabei chorando assistindo. Eu acho que nessas obras, quando uma coisa como Viagem no Tempo é jogada desse jeito na trama, significa que você só deve aceitar, sabe, que esse tipo de coisa acontece naquele universo, porque isso não vai ser o principal foco da obra. No caso de Your Name, o foco da obra era o romance, e no caso de Erased, é a trama policial.
A trama policial de Erased se baseia em crianças de 11 anos lidando com um serial killer. E eu me perguntei, quando eu tava escrevendo esse roteiro, em que momento isso poderia ter dado certo. E eu lembro dos 4 primeiros episódios desse anime, que são muito bons. Depois do início do anime, assim como em qualquer trama de detetive, o mistério sobre quem é o assassino é a coluna vital da história. É a temática que, em tese, deve sustentar a trama e as subtramas. No caso desse anime, ele varia muito nessa trama policial e no trabalho com os personagens. Sabe aqueles momentos de silêncio narrativo que você esquece um pouco da narrativa principal e passa a focar em, sei lá, no presente de aniversário da Kaio? E o anime faz muito bem esses momentos de respiro, sabe? Mas quando a gente vai pra trama policial, principalmente na segunda metade do anime, a coisa acaba desandando um pouco. Por isso que eu penso que os 4 primeiros episódios e meio desse anime são muito bons. Eles entregam personagens bem estabilizados e uma trama policial que faz muito sentido. São vários suspeitos, uma sensação de imprevisibilidade se o Satoru vai ou não conseguir salvar a Kaio, porque querendo ou não ele ainda é uma criança e não tem muito que se possa fazer. Tudo nesse começo é muito bem encaixado, mas a partir do 5º episódio as conveniências de roteiro vão ficando cada vez mais frequentes, os personagens ficam inconsistentes e a própria trama policial fica muito fraca. Mas assim como a história, outro fator muito importante no obra são os seus personagens. E eu particularmente tenho sentimentos mistos com os personagens de Erased. Acho que o único personagem que eu realmente gostei nesse anime é a mãe de Satoru, simplesmente a Red Pill do Japão metaforando o próprio filho. Eu acho que falar sobre protagonistas já serve para muitos outros personagens desse anime. O Satoru é bem apresentado pra gente já no primeiro episódio. A gente percebe a personalidade mais fechada e calma dele, já nos primeiros momentos. O problema é que depois que o personagem é apresentado, as escolhas que ele toma ao longo do anime acabam trazendo um certo desconforto para quem tá assistindo. Você muitas vezes acaba se perguntando como é que pode um ser humano ser burro a esse ponto. E infelizmente isso não é exclusivo só do personagem dele. Essas conveniências de roteiro vão tornando cada vez mais a história do anime sem sal ao longo dos episódios. E é muito complicado afirmar isso porque, como eu disse, os primeiros episódios do anime são realmente muito bons. A trama realmente envolve, mas depois desse contato inicial você se afasta cada vez mais da imersão da obra. Agora eu também queria separar um bloco para falar sobre a Kaio. A construção dela se inicia no 2º episódio, primeiro com o Satoru percebendo as feridas no corpo dela e depois ele tentando se aproximar dela. E a visão que a gente tem dela é de uma menina mais fria e que tem que lidar com algo que não quer contar pra gente. Uma discussão que a gente pode abrir sobre esse personagem é até onde ela pode ser vista como um personagem complexo ou como só um dispositivo para desenrolar a narrativa. E eu realmente concordo que em muitos momentos a Kaio dá essa impressão de ter só uma faceta, sabe? De ser só a menina que precisa ser salva pelo protagonista, sabe? De ser só uma caricatura de uma criança que sofre abuso. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando como esse personagem agiria na vida real, sabe? Do pouco que eu sei, as crianças que infelizmente passam por essa péssima experiência realmente têm dificuldade de se expressar e principalmente de confiar em outras pessoas. Então a gente vê que no anime ela demora muito para se abrir. E com certeza eu acho que o momento mais emocionante do anime pra mim é aquele momento em que a Kaio chora vendo o café da manhã dela. Ela a primeira vez tá conseguindo confiar em outras pessoas e realmente se sentir amada, sabe? Pra mim é a melhor cena do anime. E aí chegamos no final do anime, que eu também tenho sentimentos bem mistos. Eu acho que no geral eu não gostei desse final, principalmente por conta daquela questão que eu falei de descobrir o mistério da identidade do assassino antecipadamente. Eu acho que isso já interfere muito na recepção da obra. E também, à medida que os episódios foram passando, ficava difícil esperar um final mágico e surpreendente, sabe? O final de Erased teve uma surpresa pra mim, no sentido do protagonista passar 15 anos em coma. Mas teve um gosto agridoce, sabe? Quando a gente chega no desfecho do antagonista. Toda aquela tentativa de explicação para a psicopatia dele, de enxergar um fio na cabeça das pessoas, tentava inserir uma complexidade que já não cabia mais nele. Ele começou bem interessante, sabe? Sendo aquela sombra que não deixava rastros e que parecia ter tudo sob controle. Mas depois que foi descoberto, tipo, o Kenya já era mais inteligente que ele. E aí quando você tem um protagonista sem sal e um antagonista que perdeu completamente o carisma, dá nesse tipo de final, né? Então esse foi o vídeo, galera. Eu voltei a fazer roteiros totalmente escritos
isso dá um trabalho bem maior, por isso que esse vídeo demorou demais pra sair. Eu tive que escrever o roteiro 2 vezes, porque eu aparentemente perdi essa habilidade. Eu agradeço muito se você acompanhou até aqui. Não esquece de deixar o like e comentar também, né? Pode aproveitar esse espaço para deixar sua opinião sobre o anime, pois isso ajuda muito no engajamento, assim como se inscrever no canal. É isso, valeu, falou!